Amém? Deus abençoe sua vida. Abre sua Bíblia comigo lá em Êxodo 14. Êxodo 14, 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenha medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Hoje, nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Versículo 14. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Amém? Somente até aqui. Sabe, eu quero ser bem breve na minha ministração. Eu quero que você saia daqui entendendo que o que Deus falou no seu coração. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel está vivendo preso a cativo. O povo de Israel está vivendo, sabe, como escravo. Isso aí todo mundo sabe a história do povo de Israel, sabe? E agora a Bíblia vai dizer que o povo, Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito. O povo de Israel sai e o povo de Israel começa a caminhar para a terra prometida. Só que o interessante e o problema é que o povo de Israel chega diante do Mar Vermelho, que o povo chega aqui em Êxodo 14, o povo enfrenta um obstáculo, sabe? E a Bíblia vai dizer que alguns entram em estado de pânico e Moisés entra em estado de medo, porque há uma diferença. Eu já falei isso na célula, sabe? Pânico, quando a gente está em estado de pânico, o pânico nos paralisa. O medo nos deixa em estado de alerta, porque quando eu estou com medo, eu tento resolver. Quando eu estou em pânico, eu paraliso. A Bíblia diz que o povo sai, está caminhando, mas chega diante de um obstáculo, o povo entra em estado de pânico. Aí Moisés, em medo, em estado de alerta, Moisés vai tentar resolver. Aí a Bíblia diz, entra aqui no versículo 12, o povo começa a murmurar contra Moisés e fala: Moisés, o que nós falou para você? Nós não falou para você deixar a gente no Egito, porque no Egito era melhor? Porque será que lá não tinha sepultura para nós morrer lá não? Porque o povo de Israel, como todo mundo sabe, era um povo que sempre reclamava, um povo que volta e meia estava reclamando. Aí a Bíblia diz que o povo está em estado de pânico e Moisés então vai e sobe um pouquinho acima deles e Moisés começa a perguntar para Deus. E aí Deus vem para Moisés e fala: Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga para o povo que marche. Sabe, aí nesse momento eu fiquei pensando lá em casa. Imagina Moisés olhando para aquele povo, para aquela multidão, vendo o povo, o exército de Faraó vindo atrás, e vendo o Mar Vermelho na frente, e Deus mandando o povo marchar. Para onde que o povo vai marchar? Aí que entra a providência de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, o Deus que provê tudo. Porque Deus, Ele jamais, você precisa entender isso, que Deus jamais, Ele vai te abandonar, você estando no centro da vontade dEle. Você precisa entender que se Deus mandou você ir para um lugar, você pode ir tranquilo, porque você vai estar no centro da vontade de Deus e Deus jamais vai te abandonar. E quando Deus, Ele não te abandona, o que Ele faz? Ele provê na minha vida, Ele provê na sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés fala para Deus, aí Deus fala para Moisés: Moisés, estende o cajado ou o bastão sobre o mar. E aí Moisés estende, e aí o mar se abre, todo mundo sabe a história, o povo passa em terra seca. A providência de Deus chegou para o povo de Israel. Só que tinha uma condição para o povo de Israel. Para a providência chegar, tinha uma ordem.
que era para o povo marchar, porque não tem como a providência de Deus chegar na minha vida se eu estou em estado de pânico, se eu estou parado. Sabe, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, porque eu tive um tempo, há uns 3 meses atrás, eu pensei em parar. Eu entrei em estado de pânico. Sabe, eu entrei em estado de pânico. Eu falei: Senhor, o que eu faço? As minhas emoções já estavam, sabe, toda bagunçada. Eu não tinha emoção. E aí eu comecei a entrar em estado de pânico. E a ordem que Deus, sabe, eu estava trabalhando todos os dias. Eu chegava de manhã no trabalho, e às vezes eu acordava correndo, e eu chegava lá no meu serviço e eu começava a orar lá no meu serviço, porque eu chego no serviço 7 horas, e tinha dia que eu acordava 6h45, e aí eu chegava lá no meu serviço e eu começava a orar. Só que durante esse mês eu não orei de manhã. E aí, por esses últimos dias, 2, 3 semanas atrás, eu chegava ali no meu serviço e eu ouvi uma voz. E a voz falava para mim assim: Caio. E eu achava que alguém estava me chamando, porque eu sempre fico de fone. E aí eu olhava para trás, mas não tinha ninguém me chamando. Só que aí eu começava a pensar: mas quem que está me chamando? Quem que está me chamando? Até que então a voz veio de novo e falou assim: Caio, você está em estado de medo, de pânico. Então muda essa vida sua. Muda isso, começa a marchar. Porque a providência de Deus vai vir, mas você precisa marchar. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Sabe? E eu, particularmente falando de mim, eu sou uma pessoa que sempre tive medo de entrar em ansiedade, entrar em depressão. E eu sempre falei sobre isso. Só que eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Aí o Espírito Santo falou para mim: a providência vai vir, você não vai precisar de beber remédio, você vai parar com isso, a crise vai passar, mas você precisa marchar, você precisa continuar, você precisa fazer alguma coisa. Sabe, eu fiquei 4 meses sem subir no altar para pregar. E Deus sabe o zelo que eu tenho para estar aqui nesse lugar. Sabe, a minha maior vontade é isso. É de pregar. Só que durante esses 3 meses para trás, eu perdi a vontade de pregar. Eu cheguei e falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais pregar. Porque não dá mais. Sabe, como diz alguns, eu já estava jogando a toalha. Mas eu sabia que esse momento ia passar, eu sabia que essa hora ia passar, eu sabia que a providência de Deus ia vir, mas eu precisava de fazer uma coisa. E o que eu precisava de fazer? Marchar. Porque a providência de Deus vem, mas se eu não fazer alguma coisa, sabe? A Bíblia vai dizer que o povo passa em terra seca. Aí depois que o povo passa em terra seca, todo mundo sabe da história, o povo precisava de veste, porque as suas vestes, o corpo ia crescendo, as suas vestes iam crescendo. A providência de Deus vem, a sandália vai crescendo conforme os pés. O povo está com fome, Deus providencia o maná. O povo está com sede, Deus providencia a água. Vai sair água da rocha, faz água salgada virar água doce. A providência de Deus vem. Mas para a providência de Deus vir, nós precisamos confiar. Precisamos confiar. Sabe? E lá em Êxodo 17, abre sua Bíblia comigo. Êxodo 17, 12. Sabe? O povo de Israel está vivendo, sabe, reclamando, mas a todo momento a providência de Deus está ali. Deus está providenciando, Deus está fazendo, Deus está ali com eles. Só que aí chega em Êxodo 17, 12, a Bíblia a história vai dizer que Deus levanta Josué como braço direito de Moisés. E aí Josué está diante de uma batalha, diante de uma guerra. Josué, ele está diante de uma guerra. Só que, sabe, vamos ser mais claros, diante de uma guerra, o que a gente precisa? De ajuda. Porque eu preciso entender que jamais vou passar por uma guerra sozinho. Eu posso brigar, eu posso batalhar para querer estar sozinho, mas eu não consigo. Sozinho eu jamais vou conseguir chegar na terra prometida. Sabe? E o que a igreja de Deus está esquecendo, a igreja de Cristo está esquecendo, é que precisa de ajuda.
Porque a gente chega a um ponto da nossa vida que a gente começa a querer ser individual. Eu não quero mais a ajuda de fulano, eu não quero mais saber de ciclano, e ainda por cima eu começo a falar, e eu não quero ajudar ninguém. Só que o problema é que eu não vou chegar na terra prometida sozinho. Um dos motivos é porque quem está caminhando comigo tem que ir para lá também. Sabe, eu não posso começar a deixar as pessoas para trás. E Josué, ele está diante de uma batalha. E Josué, ele está precisando de uma providência de Deus. Sabe, eu fiquei meditando nessa história, eu fiquei pensando, Josué diante de uma batalha. Eu fico imaginando, às vezes o pânico tentou pegar, às vezes o medo tentou pegar, às vezes tantas coisas, sabe, aquele sentimento de insuficiência, de desistência começou a pegar nele. Eu fico imaginando Josué diante de uma guerra. Mas a Bíblia diz que então a providência de Deus na vida de Josué chega, porque Moisés, enquanto Moisés está com os braços estendidos, Josué começa a ganhar a guerra. E aí, só que o problema é que Moisés, ele é ser humano. Moisés, ele tem cansaço. E aí Moisés começa a cansar. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? É que às vezes nós entramos por essa porta como Josué, diante de uma guerra, diante de uma batalha, diante de uma luta. Mas chegará o tempo que nós vamos entrar nessa porta sendo Moisés, porque tem alguém que precisa de nós, alguém depende de nós. Para ser mais claro, eu sou a providência na vida de alguém. Eu sou a providência de Deus na vida de alguém, porque Josué precisava de uma providência, e a providência de Deus na vida de Josué era Moisés. Sabe, talvez você entrou aqui e você está diante de uma guerra, você está diante de uma dificuldade, diante de uma luta, sabe, mas não fica com medo não, porque tem Moisés de Deus chegando na sua vida. Tem Moisés de Deus, tem providência de Deus chegando na sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés então cansa. E aí o versículo 12 vai dizer assim, ó, Êxodo 17, 12. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Moisés começa a ficar cansado. Moisés é a providência de Deus na vida de Josué. E se Moisés abaixasse o braço, a guerra ia começar a se perder a guerra. Mas agora a Bíblia está dizendo que chega a providência de Deus na vida de Moisés, porque Deus, ele jamais vai nos abandonar. Eu estando diante de uma luta, ou eu estando dando cobertura para alguém, intercedendo para a vida de alguém, Deus jamais vai me abandonar. É isso que eu preciso entender, é isso que eu quero que você saia daqui entendendo. É que diante de uma guerra, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, jamais Deus vai te abandonar. E a providência dele vai chegar na sua vida. Sabe, e aí a Bíblia vai dizer que Arão e Hur chegam sustentando os braços de Moisés. E trazendo para a minha vida, nesses dias que eu passei difícil, eu tive Arão e Hur do meu lado, porque eu me senti como Josué diante de uma guerra, diante de uma luta. Mas eu também senti um Moisés, porque quantas vidas não dependia de mim. Sabe, isso não para me engrandecer, porque quem sou eu? Não sou ninguém. Mas Deus, ele escolhe, e Deus me escolheu, assim como ele te escolheu. Sabe, e eu me sentindo como Moisés, porque um monte de gente, eu ia conversar com alguém, aí as pessoas falavam para mim, se você parar, fulano vai parar, e se você parar, outro vai parar, outro vai parar. Então eu estava me sentindo como Moisés. E aí, nesse tempo difícil que eu estava passando, quantas pessoas não chegou para mim e pediu, Kai, ora para mim, Kai, ora para mim, Kai, ora para mim. E eu falava para Deus, mas eu nesse momento difícil, eu não vou dar conta, mas eu tive Arão e Hur do meu lado, sabe, e eu faço questão de mencionar o Arão e o Hur que estava do meu lado, o irmão Chico e o Cássio, sabe, na noite que eu falei assim, ó, eu não quero mais, eu
eu não quero mais, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de ministério, eu não quero saber de mais nada, porque eu estou cansado, sabe? As pessoas só me procuram para pedir oração, mas quem está orando por mim? Eu comecei a falar isso para Deus, eu comecei a me revoltar, e aí foi numa quinta-feira, quando de repente minha mãe e meu pai chegam lá e falam assim, ó, vem embora mais cedo da autoescola, porque os homens vêm aqui orar aqui. Aí eu, não, hoje não. Só que aí os homens iam todo mundo, mas de repente chegou só o Chico e o Cássio lá, e eles começaram a orar. E aí nesse contexto, o Cássio pegou de um lado e o Chico pegou do outro. Arão e Ur. Sabe, a Bíblia diz, dá honra quem tem honra. E se eu tô aqui, eu devo a maior parte a eles. E eu sei que a honra deles vai chegar para a vida deles. Sabe, mas por que eu tô falando isso? É que você precisa entender que Deus, Ele não vai te abandonar. Quando você resolver jogar a toalha, Deus vai mandar Arão e Ur, se for necessário, vai mandar quem for, mas vai ao seu encontro. Sabe, é isso que você precisa entender. Só que o que falta em nós é a confiança. Porque quando eu olho para uma geração, eu vejo uma geração perdida. Por quê? Porque não tem confiança. E quando eu não tenho confiança, não tem providência. Porque quem vai esperar uma providência de uma pessoa que você não confia? Você acha que eu vou esperar uma providência do pastor sempre que eu não confio nele? E assim é com Deus. Quem na nossa geração vai esperar uma providência de Deus se não confia em Deus? A providência não vem. Sabe, lá em 2 Reis 4, não precisa abrir para mim ganhar tempo, 4:5 diz assim, ó: então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos ia trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de descer. Uma história muito conhecida. Sabe, a mulher viúva, ela perde o seu marido, e o seu marido deixa uma dívida para ela, e aí os inimigos vêm cobrar aquela dívida, aqueles homens vêm cobrar a dívida, e queria levar os 2 filhos delas. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai até o profeta Eliseu, chega no profeta Eliseu e fala: o que eu faço? Aí o profeta Eliseu, ele vira para ela e fala: o que você tem em casa? Aí ela fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Sabe, e aquela mulher, ela vai para casa, todo mundo conhece a história. Aquela mulher, ela vai para casa, e quando ela chega em casa, a providência de Deus está lá na casa dela. A providência, porque Ele é o Deus que provê tudo. A providência está lá, o azeite está lá. O profeta Eliseu fala para ela: vai para casa, porque o azeite está descendo, vai lá. A providência de Deus está lá na sua casa. Só que eu fico imaginando, e eu fiquei pensando sobre isso. Sabe, aquela mulher, ela vai para casa, e quando ela chega em casa, o azeite está descendo, mas não tem vasilha. Agora a necessidade de providência já não é mais de Deus. A necessidade de providência agora é da mulher, porque ela tem que correr atrás. Assim como o povo de Israel, a providência vem, mas o povo precisa caminhar. Agora a mulher, a providência veio, o azeite está descendo, mas ela precisa ir buscar vasilha. Sabe? E trazendo para um contexto da nossa vida espiritual, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Às vezes nós entramos na igreja e a gente começa a questionar a Deus, começa a colocar a questão. Sabe, eu falo por mim também, porque quantas vezes eu já falei, a gente entra por essa porta e a gente fala: mas que igreja fria, que igreja gelada. A gente entra gelado e sai congelando. Sabe, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu preparando essa palavra. A necessidade não é de azeite, é de vasilha. A necessidade, a providência já não é mais de Deus, é nossa. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Sabe, a necessidade, quando eu entro nessa porta, a necessidade não é de azeite, não é de Deus derramar a presença, porque a presença está aqui. A necessidade é de eu ser um vaso, é de eu ser a vasilha.
Porque para o azeite cair, tem que ter vasilha. Porque se não tiver vasilha, ou se ela estiver cheia, vai cair aonde? No chão? Nas paredes? Parede não pega presença, não. A presença pega em nós, igreja. Nós somos a igreja. O azeite, ele não cai no chão, assim como não caía para aquela mulher. A necessidade dela era de pagar a dívida, mas o azeite está descendo. Mas agora a necessidade já não é mais de azeite, é de vasilha. Aquela mulher, ela tem que ir atrás da vasilha. Sabe, a necessidade do povo de Deus e da igreja não é de azeite, porque tem azeite liberal para você nessa noite. O azeite desce, mas a pergunta e a questão é: de que eu estou cheio? De que eu estou me enchendo? Porque se você está aqui e não está cheio de azeite, tem que estar cheio de alguma coisa. Ou você está vazio. Sabe, a igreja de Cristo, ela está esquecendo uma coisa. Ela está esquecendo que a necessidade não é de Deus derramar a presença, porque a presença está aqui. Sabe, há dois tipos de presença. A presença Shekinah, que é no lugar, e eu esqueci a outra, o outro nome, mas é a presença em nós. A presença em nós. Porque eu posso estar sentindo a presença aqui, ela pode estar no lugar, mas você pode estar parado, você não pode estar sentindo nada. Mas eu posso estar aqui cheio da presença. Por quê? Porque eu estou buscando, porque eu estou enchendo, porque eu entendi que a necessidade não é de azeite, porque o azeite desce. A necessidade é de vasilha. A necessidade é de vaso. Sabe, e o que está faltando hoje é vaso. Está faltando vaso. Sabe, a gente fala assim, mas está faltando vaso, porque a obra é grande. E como o pastor disse, hoje mesmo já teve um desfalque aqui. Sabe, não trazendo nesse contexto, mas a obra, ela é grande. E poucos são os trabalhadores. Porque a necessidade não é de azeite, a necessidade é de vaso, a necessidade é de pessoas. Mas aí você me pergunta, mas Caio, a igreja só vive cheia de pessoas e vazia de Deus. Porque estão achando que a necessidade é de pessoas, mas não é. A necessidade, sabe? As pessoas, corrigindo, estão achando que a necessidade é de azeite, mas não é. Porque o azeite desce. A necessidade é de pessoas. Mas a igreja está cheia. Mas às vezes a vasilha está cheia já. Está cheia de quê? De tudo aquilo que é ruim. Ou às vezes está vazia. Você olha, sabe, eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem era. Mas você olha o povo aqui agora. Sabe, eu vou falar porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Você olha o povo aqui. O povo tá com a cara séria. O povo tá, sabe, aquele peso. Tá bravo. Você olha daqui de cima aqui, parece que tá todo mundo olhando pra mim, tá bravo. Mas aí chega ali fora, começa a rir pra todo mundo. Começa, tá mil maravilhas. Será por quê? Você olha pra igreja, a igreja tá um peso. É porque as pessoas entram aqui dentro e estão achando que a necessidade é de azeite. E aí elas acham que o azeite vai descer se elas não começarem a buscar. E aí quando nós entramos aqui, está um peso. Por quê? Porque só quem está aqui no altar está dando melhor. Mas aí quando você olha para a igreja, está todo mundo com a cara fechada, esperando algo acontecer, esperando um sobrenatural descer do céu. Sabe, isso é muito sério. Isso é muito sério. O Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre isso. Porque eu quero todos os dias entrar nessa casa e entender que a necessidade não é de azeite, porque o azeite está descendo. O azeite está descendo. E se eu não estou pegando o azeite, tem alguma coisa de errado. Sabe, porque Deus, Ele provê o azeite. O azeite já desceu. Então, olha para a tua vida hoje. E começa a pensar. Se eu não estou sentindo a presença de Deus, do que eu estou cheio então? Porque barulho é barulho. Barulho, simplesmente gritar não é presença. Gritar não é presença. E a gente está gritando, ou está cheio de Deus. Às vezes não. Sabe, mas nós precisamos entender que
quando a presença chega, ela faz barulho sim. Você tem que soltar esse leão que está dentro de você. Você tem que colocar para fora. Sabe, a Bíblia vai dizer em João 21:5. Eu vou abrir aqui. João 21:5 diz assim, ó. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Jogue a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguia puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nele. Sabe, eu gosto muito da história de Pedro. Eu fico maravilhado, eu fico admirado quando eu vejo essa história. Porque os discípulos não tinham dado 40 dias ainda, mas os discípulos já estavam esquecendo quem eles eram. E aí a Bíblia diz que Pedro e alguns outros discípulos se levantam e falam: eu vou voltar a pescar. Mas antes disso, a ordem para eles era o quê? Ser pescador de almas e voltar na Galileia. Não era para voltar a pescar. Sabe? Aí Pedro, como, sabe, desobediente, ele vai para o mar de Tiberíades, chega lá, ele começa a pescar, sabe? E quando eu falo pescar, eu estou falando de um pescador profissional, um pescador que costumava pescar não só de domingo por curiosidade, não, ele pescava todos os dias, era um profissional. E a Bíblia diz que, aí chega aqui em João 21:5, a Bíblia diz que eles voltam a pescar, e quando eles voltam a pescar, ele passa a noite inteira e não tem nada, não pegou nada. Sabe, e o que eu quero dizer com isso? É que a providência de Deus vem, assim como veio, a gente vai entender. Mas às vezes não vem na hora que eu quero, porque eu não dou certo, eu tô no lugar errado, na hora errada. Sabe, a providência de Deus na minha vida poderia vir ter muito mais tempo, mas eu falei que não queria. E quando eu falo que eu não quero, assim como Pedro se levanta e fala eu não quero mais, sabe, a providência não vem. A providência não vem. Aí Pedro, confiando na sua pesca, porque era um pescador profissional, Pedro, ele vai para o mar de Tiberíades sem levar nada para comer. Não tem nada para comer. E aí Jesus chega na praia e fala: filho, moços, vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles respondem: não tem nada para comer. E aí Deus vai e fala para eles assim, Jesus fala para eles: lança a rede do lado direito. E aí o versículo 6, a parte B, vai falar assim, ó: eles jogaram a rede e logo depois já não conseguia puxá-lo para dentro do barco. Sabe, eu fico imaginando, e essa é a minha interpretação, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pedro, como um pescador profissional, já não estava mais pescando, porque ele joga e o peixe está esperando ele. Uma providência de Deus. Uma providência de Deus. Sabe, e por que Deus não deu o peixe antes? Jesus não permitiu que o peixe vinha antes e permitiu agora. Sabe por quê? Porque não tinha nada para comer. E Jesus conhecia a história deles, sabia que eles iam voltar para o propósito. E Jesus jamais vai nos desamparar. Jamais vai nos desamparar. Sabe? E aí a Bíblia vai dizer que eles jogam e pegam tanto de peixe, e eles vão para a praia. Sabe? A providência de Deus chegou. Mas eu fico pensando, a providência de Deus veio como peixe, porque não tinha nada para comer, mas era para mostrar para eles que eles não tinham que voltar a pescar, porque a providência, a comida Deus dá. A providência vem. Pedro está preocupado em pegar peixe porque está com fome. Pedro não tem nada para comer. E aí Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Todos respondem não. Porque eu fico imaginando que a preocupação deles, dos discípulos, era comida, era o peixe, porque não tinha nada. E antes disso, alguns capítulos antes, a gente vai entender e a gente vai ver que Jesus fala para eles: não preocupa com o que comer, com o que vestir, porque os passarinhos não plantam, não colhem, eles não têm roupa, mas eles não passam frio.
Eles não fazem casa, mas eles têm onde morar, eles têm onde dormir. E aí agora, os discípulos, entendendo isso, estão preocupados com comer. Sabe, a gente, durante a nossa caminhada, a gente chega num ponto que a gente começa, sabe, a preocupar com aquilo que não é para preocupar, a dar importância àquilo que não é para dar importância. E aí, por causa daquilo, a gente começa a se perder. A gente começa a se perder do propósito de Deus, sabe? E a providência chegou. E Jesus fala para os discípulos, sabe? Eu fico imaginando e pensando. Jesus permitiu para mostrar para eles que eles tinham que voltar a pescar homens e não peixe, porque a comida Deus providencia. Sabe, isso tudo que eu estou falando é para te dizer que a providência de Deus, ela chega na sua vida. Tem providência de Deus para a sua vida. Tudo que você precisa entender e saber é confiar em Deus. Tudo que você tem que fazer é pegar na mão de Deus e caminhar. É marchar. É marchar. Quem está disposto? Quantos de nós estamos dispostos? Porque eu tenho que entender isso. Eu tenho que sair daqui entendendo isso. Que a providência de Deus, ela vem. A providência vem. Se for necessário, Deus levanta Moisés, Arão e Ur. Levanta quem for. Deus levanta quem for. Tudo que você tem que fazer é confiar. Tudo que nós temos que fazer, igreja. Sabe, entenda isso. Confiança. Confiança é uma coisa, sabe, uma palavra tão pequena, mas é um trem complicado. Porque a gente, é difícil de confiar. Mas se você não confiar, a providência não vai vir. Se coloque de pé nessa noite. Sabe, nessa noite, o que nós vamos fazer? Porque para a providência de Deus vir na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, o Maico, ele pediu para fechar os corredores aquela hora. E eu sonhei a semana inteira que os corredores estavam fechados. E eu queria pedir que a igreja fechasse os corredores de novo. Você dá-se a mão, fecha a igreja. Sabe, porque Deus tem Arão e Ur do seu lado. Tem Moisés intercedendo por você. Tudo que eu preciso entender é confiar, porque a ajuda de Deus vem. A ajuda de Deus vem. O Ministério do Louvor vai adorar. E você feche seus olhos e começa a buscar pela presença de Deus. Mas não busque por você agora. Depois nós vamos buscar por nós. Mas busque por quem está do seu lado. Se ainda há fogo dentro de você, passa para essa pessoa que está do seu lado. Se ainda há presença de Deus em você, passe para a pessoa que está do seu lado. Sabe, clama por ela. Porque você é suporte na vida de alguém. Você é a providência na vida de alguém. Você é o socorro na vida de alguém. E tudo que você tem que entender é que alguém é a providência de Deus na sua vida. Que você jamais vai estar sozinho. Pai, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, começa, Senhor, a derramar da Tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Pai, que nada é por força, nada é por nós, ó Pai. Mas nessa noite, Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levanta, Senhor, nessa noite, Pai.
Arões e Urs nesse lugar, ó Pai. Levanta Moisés, ó Pai, nesse lugar, ó Pai. E entendendo, Senhor, ó Pai, que ainda, Senhor, que esteja difícil, Pai. Ainda que seja, ó Pai, difícil, Senhor. Mas o Senhor é Deus e o Senhor providencia, Pai. O Senhor é Deus, papai. O Senhor é Deus, papai. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Oh, você pode mais, você pode mais. Começa a clamar. Você pode mais, você pode mais. E não nunca. Deus, em nome de Jesus, papai. Em o nome santo de Jesus, ó Pai, nós sabemos que a tua Shekinah, ela é real nesse lugar, papai. Deus, em nome de Jesus, papai. Oh, papai. Se ainda, papai, há fogo, papai, em nós, ó Pai, começa a transmitir, Pai, de Arão para Ur e Moisés, ó Pai, e de Moisés para Josué nessa noite, Pai. Em o nome santo de Jesus, papai. Fogo no teu altar, ó papai. Fogo, Senhor, porque há alimento, papai. Há providência do Senhor, papai. Oh, aleluia. Toda glória, Senhor. Toda glória, Pai. Toda glória, Pai. Toda glória, Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Em o nome de Jesus, papai. Em o nome de Jesus, Deus. Glória, glória a ti, papai. Adore o Senhor essa noite. Para ouvir meu clamor, posso até Pai de amor, chorar. a tua igreja, Senhor, está nessa noite, Pai. A tua igreja, Senhor, papai, está, Senhor. Papai, Deus, em nome de Jesus, eu não sei, Pai, o que o Senhor deseja, Pai. Mas a tua igreja está aqui, Pai, de mãos dadas, ó Pai. Faz a tua vontade, papai. Deus, em nome de Jesus, papai. Oh, aleluia. Aleluia, 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 Deus. Toda glória, Senhor, toda glória, papai. Shalai, que eu levo a passa lá bacandarás. Inipiaça da bacandarás. Deus da glória. Chamando e a bacandarás. Derrama glória, Pai. Derrama glória, Pai. Derrama glória, Pai. Derrama glória, Pai. Tudo pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos só verão Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Santo, santo é o teu nome, Tudo papai. pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deixa eu falar
falar uma coisa aqui. Sabe, eu estava orando mais cedo e Deus falou para mim. Deus falou para mim que Cana Verde é uma cidade tão pequena. É uma cidade tão pequena, mas há um povo se unindo. E Deus começou a falar para mim assim que a cordão de 3 dobras, ele é mais forte. E as lideranças da igreja estão se unindo. Xalai que o problema faz. E Deus falava para mim assim. Deus falava para mim assim que Cana Verde, você olha assim, é uma cidade tão tranquila, mas tá chegando um povo aí, um povo diferente. Manto e alabacandarás. E Deus falava para mim assim que por causa dessa união das lideranças, não se assuste, mas bar vai começar a ser fechado, sabe, ponto de droga vai começar a cessar, porque Deus, Ele é Deus que provê, Ele é Deus que cuida. E quando o povo se une, sabe, depois do dia 1º de setembro, não se assuste se você começar a ver a Cana Verde começar a mudar, porque eu falo com autoridade. Sabe, você é uma liderança e você pode se unir. Xalabacandará, iribiova labacandará. Oh, aleluia. Sabe, e o que estava preparado para Cana Verde era morte, era tristeza, era choro, era ranger de dentes, porque eu via muitos jovens, e Deus me mostrava um cordeirão. Deus me mostrava um cordeirão e o povo começava a cair dentro desse cordeirão por falta da obediência, porque não estou obedecendo. Chamando ecobalabacandarás. Mas Deus falava para mim que já estava providenciando tudo, que não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter nada, porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que faz. Então não se assuste, igreja, se você começar a ver bar sendo fechado. Xanai que clama faça. Vem aqui, Alexandre, vem aqui dentro. E o ministério de louvor vai adorar. E você vai começar a orar. Pode vir aqui. Vem aqui, Alexandre. Sabe, fecha aí o corredor e continua orando. Sabe, e você vai orar pela sua vida, você vai orar por Cana Verde, você vai orar para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Chamando e alabacandarás, inimiguiaça alabacandarás. Deus já de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode Ele ia começar a tocar na tua saúde. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Mas eu ainda sou o teu Deus. Eu ainda sou o teu Deus. Deus E me guiando. promessa, Porque te conheço. E sabes tudo que tem volta. Sabes tudo que tem propósito contigo. E é grande. Ele é maior. E me guiando. Mudar, mas sua que eu tenho contigo jamais
de novo, e de novo, e de novo. Cana Verde virá. Deus de aliança, Deus Aleluia. de promessa, Deus da glória. Deus que não é Em nome de Jesus, homem Pai. pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, pra Tente eu. E me guiaça na passar, tudo pode nem eu honrar você nessa terra. sua palavra vai se cumprir. Eu quero te dizer uma coisa, mulher. Xalai que eu plema paz. E me guiaça na ragaçada, labacanda. Sou eu, Deus, que luto por ti. Porque alguns dias o teu coração andou triste. Ramando e decomanácia da gadaraba. Teu coração andou triste. Mas hoje, porque sou eu, Deus, que caminho contigo. Ei, mulher, pega na minha mão e marcha. Pega na minha mão e caminha por essas ruas, por essa cidade, porque vou te honrar muito mais. Sou eu, Deus, que estou na tua frente. Sou eu que estou na tua guarda. Sou eu, que Deus, que estou na direita e na esquerda. Não temas, não temas. Porque o que estava no coração não é para estar mais. Não é. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é Deus, Pai. E o Senhor providencia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Pai, eu não sou ninguém, Pai, mas o Senhor é na minha vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai, Deus, em mim, Senhor, na tua igreja, Senhor, que o Senhor faça, Pai. E aquilo que o Senhor deseja fazer na tua casa, começa nesse altar, ó Pai. E do altar desce, Senhor, Pai, fazendo, Senhor, a tua vontade, em o nome santo de Jesus, Pai. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus.